Pesquisas recentes mostram que o coronavírus é uma família de vírus que causa muitas complicações no nosso organismo e reconhecida pela sua rapidez de transmissão. Ele pode se alojar em suas roupas, celulares, móveis, maçanetas, mesas, entre outros. Seu transporte é fácil e rápido e, apesar disso, suas consequências podem ser fatais. Por isso, a prevenção é essencial. É importante lembrar que seu diagnóstico é realizado pelo profissional de saúde a partir de exames laboratoriais e histórico de contato próximo ou domiciliar. Sua ação no organismo ocorre da seguinte forma: ele começa infectando a garganta, penetra nas nossas células e em pouco tempo pode se multiplicar. E quando o corpo percebe que houve um invasor, produz uma resposta inflamatória, que é quando os sintomas começam a aparecer. Em estados graves, ocorre a insuficiência pulmonar e a falência dos órgãos e o risco de morte aumenta. As pessoas que são mais propensas a complicações de óbitos são as que já possuem algum tipo de doença pulmonar ou fumantes, pessoas que já sofreram infarto, portadores de diabetes e entre outros, e pessoas com doença renal crônica, que é o nosso foco de hoje. Doença renal crônica é mais simples do que parece. Pesquisas mostram que há mais de 10 milhões de pessoas com essa doença no Brasil. Com ela, a pessoa começa a perder lentamente e progressivamente as funções de filtragem correta dos rins, por um período igual ou superior a 3 meses. Ela está associada a duas principais doenças, a hipertensão arterial e a diabetes. Para começar, o rim é um dos responsáveis para manter a pressão arterial normal, e quando isso não ocorre, o volume do sangue no organismo aumenta, fazendo com que a pressão arterial também aumente. Se as artérias dilatarem, ou se houver uma perda de muito líquido do sistema, ou a função de bombeamento do sangue do coração diminuir, a pressão arterial é reduzida. O aumento da glicemia nos vasos sanguíneos dos rins afeta suas funções também. Quando esses vasos são afetados, eles não conseguem fazer a limpeza do sangue corretamente, e isso faz com que ocorra o acúmulo de resíduos no sangue, e qual a consequência disso? O organismo vai reter mais água e sal do que o normal, e o corpo vai ficando inchado e dolorido. E vale lembrar que a diabetes pode prejudicar também os nervos do corpo, e a bexiga pode encontrar dificuldade para se esvaziar, e ela cheia pode afetar os rins e provocar infecção no trato urinário. Infelizmente, por causa da progressão lenta da doença, em muitos casos ela não apresenta sintomas até que os rins já estejam gravemente comprometidos. E as pessoas com doença renal crônica se enquadram no grupo de risco da Covid-19? Em relação à Organização Mundial de Saúde, OMS, e do Ministério da Saúde, as pessoas que têm DRN estão entre as mais suscetíveis à Covid-19. Mas por quê? Essas pessoas têm sua imunidade abaixo do normal pela baixa produção de hormônios renais, como a eritropoetina, por exemplo, que é responsável por contribuir na formação de glóbulos vermelhos. Pacientes que usam medicamentos, por exemplo, pacientes transplantados, também têm sua imunidade mais baixa, e isso também os torna pessoas com mais chances de contrair a doença Covid-19. O que acontece na função pulmonar, nesse caso, é que ocorre uma modificação na musculatura responsável pela respiração. Por exemplo, o diafragma, intercostais, abdominais e intercostais internos. E isso faz com que eles sofram diminuição de sua força e a capacidade pulmonar diminui. Em pacientes urêmicos, que é quando os rins não filtram mais adequadamente, o tratamento provoca diminuição da taxa de carnitina, que afeta diretamente na capacidade contrátil da musculatura respiratória. Pacientes com doença renal crônica, se contraírem o vírus, o risco e as lesões agudas podem aumentar, e o paciente pode se tornar em um caso grave e, infelizmente, o levar ao óbito. Viram como é complicado? É muito importante falar também que os pacientes que fazem hemodiálise não podem manter o isolamento social por precisarem se deslocar de suas casas para continuar o tratamento e, infelizmente, não podem obedecer à recomendação que mais se ouve nos últimos dias, que é fique em casa. Por isso, pessoal, é muito importante nos prevenirmos da melhor forma possível, porque essa prevenção é a melhor forma de evitar que o coronavírus se espalhe e é um ótimo jeito de proteger você e sua família. Nunca se esqueçam que mesmo que você não apresente os sintomas, você pode ser um transmissor. Por isso, usem máscara ao sair, não compartilhem objetos pessoais, cubram a boca ao tossir ou espirrar e sempre que puderem, lavem suas mãos com sabão. Vamos juntos nessa luta. Obrigado.